Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Vamos aqui, eu deixei na semana anterior alguns links para vocês acessarem, alguns vídeos para vocês acessarem, pesquisarem ali. Pessoal, eu peço mais uma vez, essa parte da geografia física é muito importante que você esteja lendo realmente, porque vai aparecer palavras novas e aí você vai se inquietar com essa palavra, você vai pesquisá-la, e você vai se familiarizar com essa palavra. Então leia realmente, não tenha preguiça. Geografia física, mais do que nunca você tem que estar lendo o tempo todo sobre o assunto. Nós, lá no livro didático, eu já falei para vocês, na página 84, 85 em diante, esse assunto está lá para você, né? Tem o livro didático de fácil acesso. E ficou então, vamos relembrar aqui sobre as placas tectônicas, né? O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas. Nós temos 14 principais e 38 menores. E aí nós já falamos, nessa aqui só para relembrar, nós já falamos que o que movimenta as placas tectônicas é uma força chamada de correntes de convecção ou corrente convectiva. Nesse exemplo aqui, essa convecção está empurrando essa placa tectônica aqui para a direita e aqui está empurrando para a esquerda. É só uma ilustração para mostrar para você que existe essa força. Nós já falamos sobre ela. E se você fez a tarefa, né, como foi pedido, você visualizou ali que as bordas de placas, né, que as placas tectônicas se movimentam e as bordas dessas placas tectônicas, elas executam três movimentos principais, né? O primeiro que nós temos aqui é o movimento convergente. Convergir, ir na mesma direção, né? Quando duas pessoas estão com o mesmo pensamento, significa que o pensamento está convergindo, indo na mesma direção. E quando uma placa tectônica se choca com uma outra, nós temos a formação de grandes cadeias montanhosas, tá? Então está aqui o exemplo. Aqui eu tenho uma placa tectônica indo em sentido diferente da outra. Diferente quer dizer divergente, né? Você viu, fez a tarefa lá. Quando a placa tectônica diverge, ela abre um espaço para que o magma extravase, extravasamento do magma. Quando esse magma chega à superfície, ele vai se resfriar, no caso aqui ele está lá no oceano, vai se resfriar, vai se solidificar, vai formar então uma nova crosta. Aqui o exemplo, ali o exemplo da dorsal oceânica, né, uma placa tectônica fazendo movimento divergente. E aqui está a dorsal meso-oceânica, meso, meio. Um exemplo aí para você visualizar. Aqui eu tenho um movimento transformante ou movimento conservativo. Você viu isso, eu estou só relembrando. É quando você tem duas placas deslizando em direções opostas. Não há separação, não há encontro, quer dizer, nem converge e nem diverge. Apenas conserva uma do lado da outra. Pode ser chamado também de movimento transformante. Nesse movimento eu tenho como consequência a formação de falhamento tectônico, como a falha de Santo André ou de San Andreas, né? Quem joga um videogame aí vai lembrar. San Andreas está aqui na costa oeste dos Estados Unidos da América. E aí tem essa musiquinha aqui para você poder lembrar, né? Ela é no ritmo de uma música que fez sucesso. É assim: as convergentes se colidem de frente, densidade diferente, podem submergir. Quer dizer, as placas tectônicas têm densidades diferentes. A placa tectônica que compõe o fundo do oceano, ela sempre é mais densa. E se ela encontra uma placa tectônica continental
essa placa tectônica oceânica, por ser mais densa, por ser mais pesada, ela vai fazer o movimento de descida, vai submergir, o movimento de subducção. As divergentes, direções diferentes, surge uma nova crosta formando as dorsais. Quando uma placa tectônica diverge, uma vai para uma direção, outra para outra, vai haver extravasamento do magma, vai haver solidificação e vai haver então o surgimento de uma nova crosta, por exemplo, a dorsal oceânica ou meso-oceânica, como você viu. Conservativas ou também transformantes, surgem as falhas, como a de San Andreas. As bordas de placas de 3 tipos são classificadas. Preste atenção que eu vou explicá-las. Pegue o caderno, o lápis e anote aí, por aí vai. Então aqui nessa simples música tem os 3 exemplos do movimento das bordas de placas. Certo, pessoal, agora nós vamos entrar de fato dentro do nosso assunto de hoje, que é sobre as estruturas geológicas. E a literatura é diversa. Eu vou me ater em estudar com você, como se estivesse aí sentado do seu lado, lendo o livro e fazendo a explicação. Tá? Então vamos lá. Chamamos de estrutura geológica. Deixa eu colocar aqui o laser. Chamamos de estrutura geológica as composições rochosas, assim como os elementos físicos que compõem o relevo terrestre, podendo estes serem de diversos tipos, variando de acordo com a era geológica. Opa, já tem um assunto aí que você já conhece bem sobre eras geológicas, em que foram formados, assim como o tempo de exposição aos agentes de transformação do relevo. Esses agentes de transformação do relevo nada mais, nada menos, são as forças que acontecem aqui fora, que transformam o relevo. A exemplo, o processo de erosão, o processo de intemperismo, a água da chuva, o vento, esse intemperismo de quente e frio. Também um exemplo. Os estudos geológicos, toda vez que fala de geologia, fala de milhões e milhões de anos, é um assunto que você também já viu, são de suma importância para quê? Para ter conhecimento a respeito das jazidas minerais que estão presentes em uma determinada região, assim como sua quantidade. Esse tipo de informação auxilia no racionamento da extração de determinados minérios, impedindo que sua reserva para o futuro seja comprometida. Isso aqui é a leitura inicial sobre estrutura geológica. Bom, e aqui nós temos o mapa representando, um croquis representando o tipo de estrutura geológica que nós temos. Pessoal, no mundo todo, nós temos apenas 3 estruturas geológicas. Crátons, chamados também de estruturas cratônicas, ou escudos cristalinos ou maciços antigos. As bacias sedimentares, e você vai acompanhando de acordo com a legenda, e os dobramentos modernos. Cada uma tem uma característica, já nós vamos falar sobre elas. Como é que você pode entender estrutura geológica? Você está aí jogando seu futebol, limpando a sua casa, pedalando, andando de skate, de patins, que seja, e você de repente se acidenta e você fala, ai, parece que quebrei o tornozelo. O seu corpo, nós podemos fazer uma simbologia aqui, dizer que o seu corpo ele é o relevo. Quando você olha no espelho, você está vendo o relevo do seu corpo. Você está vendo as imperfeições, as irregularidades do seu corpo. Você não consegue ver os ossos, você não consegue saber a sua composição óssea. Quando você olha para o seu pé, então, você acha que quebrou, pela dor, sei lá, ficou roxo, mas você tem que ir no especialista. Pela experiência que ele tem, ele vai falar, olha, quebrou, então, ou não quebrou, mas vamos tirar aqui um raio-x. O raio-x ele vai fazer a leitura olhando a estrutura interna. Exatamente isso, a estrutura interna do relevo, estrutura geológica. Tá? Então, toda vez que falar de estrutura geológica, está falando para você do que está sustentando o relevo.
daquilo que nós facilmente não conseguimos observar, que está embaixo do relevo, está sustentando. Então, sustenta o relevo. Então, no mundo todo, nós temos apenas 3 unidades. Ou você está pisando sobre um escudo cristalino, que é, no caso, os crátons, ou você está pisando sobre uma bacia sedimentar, ou você está pisando sobre um dobramento moderno. Então, vamos lá. Vamos seguir na leitura aí. Estou do seu lado estudando com você. Tem no livro, professor? Esse assunto tem, mas este texto aqui não. Este texto é um texto à parte. Com a observação do mapa, podemos notar que os dobramentos modernos... então aqui, dobramentos modernos. Tem dobramentos modernos aqui na América do Sul, na América do Norte, um pouquinho aqui na América Central, tenho no continente asiático, no continente europeu. Encontram-se em áreas que apresentam conhecidas cadeias montanhosas, como Cordilheira dos Andes, a oeste da América do Sul, as montanhas rochosas da América do Norte, os Alpes na Europa e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Então, Cordilheira dos Andes, na América do Sul, montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa e a Cordilheira do Himalaia aqui no continente asiático. Isso ocorre porque os dobramentos modernos, se é moderno, é recente, eu já tenho essa ideia, já foi feita essa explicação para você, são na verdade trechos de formação recente, originados pela elevação do terreno em razão da interação das placas tectônicas. Essa interação aqui quer dizer o choque das placas tectônicas e fenômenos decorrentes. Aí cito o caso do nosso país. O Brasil, por apresentar uma formação geológica antiga, não apresenta esse tipo de estrutura geológica. Então já está dizendo para você. Agora há pouco eu falei, nós temos apenas 3 tipos de estrutura geológica. Ou crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Já está dizendo para você aqui que o Brasil não possui esse tipo de estrutura geológica. Só um momentinho aqui, pessoal. Deixa eu verificar aqui. Certo, tá ok. O Brasil não possui, então, dobramentos modernos. Esse tipo de estrutura geológica, não. Então, dobramentos modernos. Bacias sedimentares. Quando você lê bacia você já pensa num objeto, e esse objeto você vai depositar alguma coisa lá dentro, né? Ou você vai depositar, por exemplo, roupa para poder lavar. Oh, meu Deus, né? Vai depositar roupa para poder lavar. É um objeto onde você tem bordas mais elevadas e o que está ali dentro depositado tem característica peculiar, característica comum. Então, as bacias sedimentares, por outro lado, distribuem-se em diferentes partes do mundo, existindo também no território brasileiro. Deixa eu colocar de novo a caneta aqui. Elas recobrem cerca de 75% da superfície terrestre. Em outra literatura você vai já achar 70%. Não tem problema, pessoal. A literatura é vasta. De acordo com o autor que você está lendo, vai ter essa variação mesmo. O fato é que você vai ter que lembrar que no planeta Terra todo, ele é composto em sua maioria por bacia sedimentar. Na superfície terrestre são caracterizadas pela sua formação na era paleozoica. Lembra lá? Paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, paleozoica é a primeira. No nosso exemplo, nós colocamos aqui com 600 milhões de anos atrás. A pré-cambriana com 4,6 bilhões e a era paleozoica com 600 milhões. Com a acumulação de sedimentos gerados pelo desgaste de rochas em função da ação dos agentes externos de formação do relevo. Vai ser assunto na semana que vem, se eu não me engano, falar sobre os agentes endógenos e agentes exógenos, quer dizer, o que acontece dentro do planeta Terra que constrói o relevo e o que acontece fora do planeta Terra que transforma o relevo. É nas bacias sedimentares que ocorre a possibilidade de haver acúmulo de petróleo, bem como a existência de fósseis. Então, apareceu para você uma questão, tem uma rocha lá, um fóssil, um animalzinho fossilizado, opa, estrutura geológica bacia sedimentar, são rochas sedimentares. Apesar disso não ser algo determinante, elas comumente se formam em áreas
oceânicas, né? É normal que isso seja em área oceânica, e transformam-se em continentes por causa da movimentação das placas tectônicas. Vamos voltar lá. Então veja que as bacias sedimentares cobrem aí de 70% a 75% do globo terrestre. Então falamos sobre os dobramentos modernos e agora as estruturas cratônicas. Por fim, temos os crátons, que são popularmente conhecidos como escudo cristalino. Olha, escudo, algo sólido, algo rígido, maciço também, sólido, rígido, duro. Nomes dados aos seus dois subtipos. Sua formação é a mesma dos dobramentos modernos. Que interessante, então se formaram pelo choque de placas tectônicas. Mas qual é a diferença então? A diferença é que eles são antigos. Se são antigos, são desgastados. É só você lembrar, por exemplo, aí dos seus avós, ou até mesmo dos seus pais ou bisavós. Se é antigo, é desgastado. Sofreram maiores desgastes dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, os mesmos que originaram as bacias sedimentares. O terreno é tão antigo que apresenta a mais antiga rocha encontrada no planeta. As mais antigas rochas encontradas no planeta. Os crátons costumam abranger áreas de planalto. Quando eu falo planalto, pessoal, eu estou falando de relevo, tá? Não vai dar para escrever aqui porque eu não estou... Relevo. Quando eu falo de relevo, eu estou falando de geomorfologia, a forma do relevo. Quando eu falo de estrutura geológica, eu estou falando de geologia, de algo que acontece dentro. Já foi explicado também. No Brasil, eles recobrem, por exemplo, aí vem os tipos de relevo. O Planalto Central, das Guianas e uma área de escudos da Amazônia, rica em minerais e que por isso vem sendo alvo de ofensivas de empresas mineradoras, o que pode colocar em risco a floresta amazônica equatorial. Então, por isso que eu falei que você tem que estar atento às palavras. Os crátons, os crátons são um tipo de estrutura geológica. Costumam abranger as áreas de planalto. Planalto é um tipo de relevo. Professor, então toda vez que tiver um planalto, significa que ali é uma estrutura cratônica? Não. Não. Costumam, tá? Costumam. Aqui são possibilidades. Da mesma forma que, se aquela região é de bacia sedimentar, não obrigatoriamente vou encontrar petróleo ou carvão mineral. Não é obrigado, mas costuma-se encontrar. Tá, foi o primeiro texto, né? Agora nós vamos para o outro texto falando de novo sobre as estruturas geológicas. Isso a nível mundial. Os crátons, também conhecidos como escudos cristalinos ou maciços antigos, na verdade esses nomes representam um de seus subtipos, são formações geológicas consideradas antigas. Mesma coisa, isso aqui é só para fechar o nosso estudo. Formadas nas primeiras eras geológicas. Eu vou lembrar das eras geológicas. Professor, não lembro. Lembra sim daquela frase, prevenir para melhor comer. Prevenir pré-cambriana. Primeira era geológica. Durante a sua formação. São compostos por rochas. Olha a diferença desse texto, porque aqui ele vai te dar o exemplo de rocha. No texto anterior falou para você que encontramos as mais antigas rochas do planeta. Aqui já está te dando o exemplo de rocha, que vai ser assunto nosso também, a formação das rochas e os tipos de rochas. Rochas ígneas ou magmáticas, né? A rocha que se forma pela solidificação do magma, e as rochas metamórficas, aquelas rochas que eles passam por um processo de transformação, apresentando uma elevada quantidade de grandeza mineral, ouro, ferro, alumínio e muitos outros. Então, toda vez que você ouvir falar de uma área de extração mineral como ouro, você está falando de estrutura geológica cratônica. Escudo cristalino, maciço antigo. Pronto, você já sabe. De maneira alguma você vai falar que encontrou ouro numa bacia sedimentar. Bacia sedimentar, animais fossilizados, petróleo, carvão mineral. Ou carvão mineral, que foi o primeiro que aconteceu, né? Professor, eu sempre confundo carvão mineral e petróleo. Coloque em ordem alfabética, caramba. Carvão, letra C, vem primeiro do que a letra P. São áreas geologicamente estáveis,
que é uma área geologicamente estável? Que você não tem muitos abalos sísmicos, não há muitos tremores assim. Ou seja, tá aqui, com poucos terremotos e vulcanismo, costumando dar origem a regiões de planaltos. Novamente, falou de planalto, falou de geomorfologia, falou do tipo de relevo. Muito bem, vamos agora para as bacias sedimentares. São composições rochosas formadas a partir de extensas e inúmeras camadas de rochas sedimentares que surgiram a partir da deposição de sedimentos. São restos de rochas, restos de vegetais, são resíduos que vão sendo depositados, sempre de uma área mais alta para uma área mais baixa, ao longo das eras. São as mais extensas estruturas geológicas, recobrindo, veja que essa literatura agora traz 70%. Professor, é 75 ou 70%? Nós vamos ficar nesse meio termo e você vai lembrar que a maior parte do planeta Terra é composto, falando de estrutura geológica, de bacia sedimentar. São importantes por apresentarem, dependendo das condições locais, uma grande quantidade de fóssil e até petróleo. De novo apareceu para você aqui uma condição, dependendo da condição local. Então não é 100% que você tem bacia sedimentar que você vai encontrar riqueza de petróleo e carvão mineral, tá? Mas é uma possibilidade. Muito bem, dobramentos modernos, também chamados de cadeias orogenéticas. Veja que esse texto já traz um termo novo. Cadeias orogenéticas nada mais do que são cadeias de montanhas. A orogênese é um tipo de movimento da placa tectônica que vai decorrer ou que vai possibilitar a existência de cadeias de montanhas. Nós temos dois movimentos, orogenético e epirogenético. Orogenético é um movimento horizontal, epirogenético é um movimento vertical. Quando o movimento é horizontal, uma placa tectônica está se chocando com a outra, cadeia de montanhas. Quando o movimento é vertical dessa placa tectônica, eu tenho formação de bacias sedimentares. Também vai ser assunto nosso, pessoal, quando falarmos dos agentes endógenos e exógenos. São formações geológicas consideradas recentes, cujo início ocorreu na era Cenozoica. Professor, Cenozoica, prevenir para melhor comer, é a última era. No período terciário. Professor, terciário. O ser humano é do quaternário, né, professor? Sim, senhor. O ser humano vai surgir na era Cenozoica do período quaternário. Há cerca de 250 milhões de anos atrás, aqui o terciário. São resultantes das ações do tectonismo, que aí isso aqui vai entrar como um agente endógeno, que acontece dentro do planeta Terra, que constrói relevo, geralmente do choque ou do conflito entre duas placas tectônicas. Essas formações são originárias das grandes cadeias de montanhas da Terra. Aí que vai citar novamente o exemplo. Os Andes, na América do Sul, o Himalaia na Ásia, e onde está lá o Monte Everest, o ponto mais elevado do planeta. Muito bem. Então, nós fizemos a leitura de dois textos falando sobre as estruturas geológicas. Professor, me confundi. Preparei para você aqui uma tabela simples para você colocar o pingo no i, para você separar. Então, nós temos as estruturas cratônicas, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então, as estruturas cratônicas era pré-cambriana. Bacia sedimentar, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Dobramento moderno, final da Mesozoica e Cenozoica. Você pode até parar aí, dar um print aí, copiar, que fica bacana para você poder lembrar. Nas estruturas cratônicas, eu tenho as rochas magmáticas. Aí aqui eu coloquei um exemplo já para ir facilitando. Quando entrarmos nesse assunto, está claro para você. O granito, basalto, diorito e andesito são tipos de rochas magmáticas que se formaram pela solidificação do magma. E as rochas que passaram pelo processo de transformação metamórfica, gneiss, ardósia e mármore. Que tipo de rocha que eu vou encontrar nas bacias sedimentares? Rochas sedimentares. Exemplo, areia, argila, salgema e calcário. Nos dobramentos modernos, eu não vou destacar nenhuma, tá, delas. Só vou falar que o dobramento moderno se forma pelo choque de placas tectônicas. As estruturas cratônicas são as mais antigas, então são muito desgastadas.
Nas bacias sedimentares, se formaram pela deposição de sedimentos. E nos dobramentos modernos, nós temos grandes cadeias montanhosas. Falando agora de recurso econômico, nas estruturas cratônicas eu tenho minerais metálicos, ferro, bauxita, ouro e manganês, e nas bacias sedimentares, hidrocarbonetos, carvão, mineral e petróleo. E aqui eu trouxe para você mais uma informação, que eu tenho também as chamadas plataformas. Uma curiosidade é que é um tipo de estrutura que é mais rebaixada do que a estrutura cratônica. É só para você saber que existe ela, tá? Muito bem. Agora você já sabe, né, que o que é estrutura geológica, que é o que sustenta o relevo, que nós temos três. Nós temos os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Você já sabe qual tipo de recurso econômico o ser humano vai poder explorar ali. Você sabe as eras que elas surgiram, tá? Agora, para dentro do nosso país, estrutura geológica brasileira. Aí vem um textinho aqui só para nos colocar dentro do assunto. O estudo é realizado no mundo todo, mas no Brasil encontramos basicamente 3 tipos de estrutura geológica, que são escudos cristalinos e bacias sedimentares. Pessoal, na verdade, num contexto geral, sempre vai cobrar de você esses dois. Terreno vulcânico é difícil aparecer em questão, mas eu coloquei ele aqui, tá? Professor, você não colocou o terreno vulcânico como estrutura geológica. Ele não vai entrar, né, a nível mundial. Eu só coloquei aqui para você entender que também tem dentro do Brasil. Então nós temos aqui essa cor de burro fugido, rochas cristalinas. Se é rocha cristalina, que estrutura geológica que é? Responde aí. Rocha cristalina, escudo cristalino, maciço antigo, crátons, estruturas cratônicas, é isso. Rochas sedimentares, que tipo de estrutura geológica que é? Bacia sedimentar. E o terreno de origem vulcânica. Professor, mas não tem vulcão aqui no Brasil. Ora, você está se esquecendo do processo de separação do Pangeia, lá na era Mesozoica. Lembra disso? Pale, Meso e Seno. Lá na Mesozoica eu coloquei DVD, divisão, dinossauros e vulcanismos. Tá aí um vídeo aí para você. Muito bem, vamos aqui dentro das rochas cristalinas. Veja que, como nós já fizemos uma leitura geral, agora vai ficar muito mais fácil para você poder entender. Os escudos cristalinos, também conhecido como crátons, isso aqui eu sei, ou ainda maciços antigos, também sei, são regiões do país que foram constituídas durante o período pré-cambriano, também sei. Atrás tem uma tabelinha. Por isso que é importante, pessoal, você conhecer a nível mundial para depois trazer para dentro do seu território. Trata-se de aproximadamente 36% do território brasileiro, sendo que existem diversos tipos de rochas, principalmente o granito. Lá naquela tabelinha também está. Em algumas localidades que foram formadas no período Éon Proterozoico, lembra que tem o Arqueozoico e o Proterozoico? Podemos encontrar rochas do tipo metamórficas. E são nessas regiões também que encontramos minerais como o ferro e o manganês. Por serem mais antigas, geologicamente falando, essas regiões passaram por mais transformações. É antigo, já te dá essa ideia. Em decorrência do quê? Dos agentes que modelam o relevo. Por exemplo, o intemperismo, por exemplo, a erosão. Apresentando, portanto, superfícies planáuticas. Quando fala de planalto, está falando para você de relevo. Além de algumas depressões relativas. Depressão, área mais rebaixada. No Brasil, são responsáveis pela formação dos planaltos brasileiros, que são divididos na porção central. Eu tenho o Planalto Central Brasileiro e oeste em escudo brasileiro. E no extremo norte, escudo das Guianas. Nós vamos ter também a aula só do relevo brasileiro, só da nomenclatura ou da classificação do relevo brasileiro. Aí, resumindo, escudos cristalinos ou cratos, ou maciço antigo, são os nomes que eles podem ser chamados. É da era ou do período pré-cambriano. Ocupa 36% do território brasileiro, onde eu posso encontrar o granito.
No éon proterozoico eu vou encontrar rochas metamórficas, além de minerais como ferro e manganês. São geologicamente mais antigos, passaram por intenso processo de transformação. Eu encontro superfícies planáuticas e no Brasil são responsáveis pelos planaltos brasileiros, Piriri e Pororó. Isso aqui eu coloquei para ficar separado para você que está aí fazendo print e quer uma anotação mais rápida. Vamos para as bacias sedimentares. Vamos voltar aqui para você visualizar as bacias sedimentares. Bom, eu falei que 36% do território brasileiro é formado por escudo cristalino. E a bacia sedimentar? 58%. Nesse texto aqui. Já vou dar outra dica para você. São estruturas geologicamente de formação mais recente, abrangendo 58% do território nacional. Quando se trata de regiões cujo solo foi formado durante a era Mesozoica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, encontramos jazidas petrolíferas, enquanto nas áreas formadas durante a Cenozoica encontramos um processo bastante intenso de sedimentação. Sedimentação, deposição, tá? Depositar os sedimentos correspondentes às planícies. Antes da Meso nós temos a Paleozoica. Na Paleozoica nós temos o carvão mineral. Isso aqui é o resuminho para você. Ó. São as mais recentes, são geologicamente mais recentes quando comparada à estrutura cratônica. Abrange 58% do território nacional. Nas regiões cujo solo foi formado durante a Mesozoica eu tenho jazida petrolífera. E na era Cenozoica eu tenho intenso processo de sedimentação. Vamos agora aos terrenos de origem vulcânica. Beleza. Os terrenos vulcânicos, por sua vez, ocupam somente um valor aproximado de 8% de todo o território brasileiro, sendo, portanto, uma formação mais rara. Essas regiões foram formadas por meio de submissão do terreno aos derrames vulcânicos. E onde é que derramou o vulcão, lava vulcânica aqui então? Lá na era Mesozoica, no processo de separação do Pangeia, que vai se dividir em Laurásia e Gondwana. As lavas provenientes desses derrames acabaram dando origem a alguns tipos de rochas que podem ser encontradas nas regiões, como é o caso do basalto, responsável pela formação dos solos mais férteis do país, conhecido como terra roxa, e o diabásio, por exemplo. Ocupam somente um valor aproximado de 8%, isso aqui é só o resuminho, tá? Nem vou ler porque acabou sendo praticamente a mesma coisa. Bom, mais outro texto aí sobre a estrutura geológica do Brasil. Repare que eu estou trabalhando aqui com duas fontes de pesquisa diferentes. O Brasil possui um território formado por estrutura geológica antiga, fato este que explica suas baixas altitudes. Quando fala de baixa altitude, pessoal, altitude é distância com relação ao nível do mar, distância em metros, com relação ao nível do mar, altitude, está falando de relevo, tá? Já que a atuação dos agentes externos na modelagem do relevo foi intensa e ainda continua ocorrendo. Os crátons, mas vamos repetir agora com outras informações. Os crátons aflorados na superfície, que não foram recobertos por nenhuma outra estrutura, são denominados de escudos cristalinos. Eu sei, os escudos cristalinos do território brasileiro correspondem a 36% da superfície. Esses terrenos abrigam importantes jazidas de minerais metálicos como ferro, manganês, ouro, níquel, nióbio, Enéas já falava de nióbio, alumínio e entre outros. Bacia sedimentar, 64. Nesse texto aqui já cravou 64 de bacia sedimentar e 36, quer dizer, totalizou 100%. Qual que é a estrutura geológica predominante no Brasil? Bacias sedimentares. De seu território e possui uma formação mais recente, recobrindo os cratons. Com a formação da Cordilheira dos Andes, a oeste do continente sul-americano, houve um surgimento das estruturas no Brasil, fazendo com que algumas áreas de bacias sedimentares estejam em altitudes superiores aos escudos cristalinos. Nas bacias sedimentares se encontram minerais energéticos como petróleo, carvão mineral, gás natural, minerais radioativos como urânio, todos com grande importância econômica. Além disso, são encontradas nas bacias sedimentares os aquíferos como o Guarani,
né, a região sul-sudeste do Brasil, que não é 100% nacional, e o Alter do Chão, que em extensão territorial é menor do que o Guarani, a metade praticamente, mas em volume de água é praticamente o dobro. Esse é 100% brasileiro. Aquífero Alter do Chão, na aula sobre hidrografia você vai ver sobre ele. No Brasil não há dobramentos modernos, viu? Não. Então o que existe no Brasil? Escudos cristalinos e bacias sedimentares. O Brasil é formado por grandes crátons, que são estruturas estáveis, localizados no interior das placas tectônicas, e por estar no centro da placa sul-americana, afastada de seus limites, não sofre com as consequências do tectonismo. Isso explica os terremotos de baixa magnitude, a ausência de vulcões ativos e também de montanhas de formação recente com altitudes elevadas. O Brasil possui apenas cadeias montanhosas antigas, que se encontram atualmente muito desgastadas pela ação dos agentes erosivos. Vamos fechar tudo isso que nós lemos aqui. Então, sobre a estrutura geológica brasileira. Antiga, se é antiga é desgastada, é estável, se é desgastado também é baixa. E aí vai ficar bacana agora que você vai conseguir visualizar. No Brasil tem 36% de escudos cristalinos. Eu sei que eles se formaram na era pré-cambriana. Dentro da era pré-cambriana eu tenho o período arqueozoico e proterozoico. 32% do terreno brasileiro se formou no arqueozoico e apenas 4% no proterozoico. Agora você vai ficar de boca aberta. É nos 4% do período proterozoico que você tem as jazidas de minerais metálicos. E o Brasil é um dos maiores exportadores de ferro. Agora você imagine aí, hein? Apenas 4% do território brasileiro nós estamos entre os maiores produtores, exportadores de minério de ferro. Então eu tenho 64 de bacias sedimentares, que se formaram nas eras Pali, Meso e Seno. E aí eu posso encontrar os combustíveis fósseis. Isso aqui vai ficar para a nossa próxima aula. Antes disso eu tenho que falar dos agentes endógenos e exógenos e sobre a formação das rochas também. E espero ter sido compreendido. Desculpe falar rápido, mas é para o vídeo não ficar muito longo, tá bem? Boa semana a todos, bons estudos.